Diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Hoje nós vamos tratar acerca da oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz a sua segunda oração nessa epístola, e nessa segunda oração, Paulo continua na mesma condição que estava na primeira, só que agora Paulo vai trazer um pouco mais de profundidade, comparado com a primeira oração que nós encontramos lá no primeiro capítulo dessa carta. Vale lembrar que essa oração de Paulo é feita num contexto de prisão, cárcere. O apóstolo Paulo estava em Roma, preso. E é nessas circunstâncias que o apóstolo Paulo se põe de joelho diante de Deus Pai e faz a sua oração pelos irmãos em Éfeso. Supondo que você estivesse preso nessas condições, supondo que você está numa cela úmida, fria, com as paredes emboloradas, supondo que você estivesse acorrentado, debilitado, enfraquecido por conta da sua condição, supondo que não houvesse banheiro para você e você tivesse que conviver com as suas fezes e urinas, supondo que você tivesse que dividir espaço com ratos e baratas, e se você soubesse que não sairia dessa prisão, você sairia dali para o martírio. Nessas condições, ainda que com as mãos acorrentadas, com os pés acorrentados, você pode fazer uma oração. O que você pediria? Que oração você faria? Quais seriam as condições de suas orações? O que você colocaria para Deus? Vamos supor que você estivesse nessa condição e aí um irmão corajoso, o Alisson, ele pulou ali o muro do Império Romano, corajoso, né? Passou escondidinho ali, conseguiu chegar até o porão onde você está, e ele disse para você assim: ei, irmão, hoje vai ter reunião de oração, faz um pedido aí. O que você pediria? Qual seria o seu pedido nessas circunstâncias? O que será que você priorizaria em suas orações? Em seus pedidos de orações? Nós estamos diante de um texto na qual o apóstolo Paulo, nestas condições, ao invés de orar para si, ele ora pelos seus leitores, os irmãos da igreja de Éfeso. Como eu disse, nesse parágrafo nós encontramos a segunda oração de Paulo nessa epístola. A primeira oração está lá no capítulo 1, a partir do versículo 16. Lembra o que Paulo pediu? O que Paulo pediu a Deus nessa circunstância? Pediu que o glorioso Pai concedesse àqueles irmãos em Éfeso o quê? Sabedoria, que eles alcançassem o pleno conhecimento de Deus, que eles tivessem os seus olhos, os olhos do coração iluminados, que começassem a entender qual era a chamada da riqueza da gloriosa herança deles nos santos. Eles foram chamados por essa gloriosa herança nos santos. Paulo ora para que eles conheçam a incomparável grandeza do poder de Deus. Nós sabemos que esse é o poder que ressuscitou o Cristo dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais. Nós vimos que esses pedidos lá do primeiro capítulo foram elevados. Agora, na segunda oração, temos também um pedido um tanto quanto profundo e elevado. O que basicamente Paulo pediu na primeira oração foi por iluminação e capacitação. Ilumine os corações daqueles irmãos. Capacite-os a enxergar a gloriosa riqueza da qual eles foram chamados. Agora, nessa oração, Paulo pede por fortalecimento. Mais uma vez, quero lembrar vocês de que Paulo está preso em Roma, algemado em cadeias. Paulo está apenas aguardando a sua hora, a hora de passar pelo martírio. Por isso, lá no versículo 1, Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo, porque Paulo está preso.
E o fato de Paulo estar preso estava enfraquecendo os irmãos daquela igreja em Éfeso. E também da igreja de Colossos. Porque Paulo era o grande líder. O apóstolo dos gentios. E de repente esse apóstolo está numa masmorra marmetina em Roma, esperando o dia da sua sentença, sem muita esperança de vida. É óbvio que isso gerou no coração dos irmãos das igrejas gentílicas esse temor, esse medo, esse enfraquecer na sua fé. Por isso, o apóstolo Paulo, no versículo 1 diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Preste atenção, eu não sou prisioneiro de Nero. Eu estou nessa cela porque Deus quis que eu estivesse aqui. Na verdade, o apóstolo Paulo já entendeu essa realidade lá em Atos dos Apóstolos, quando Deus disse a ele, o Senhor Jesus Cristo disse a ele que ele iria para Roma. E depois o próprio apóstolo Paulo, entendendo isso, apela para César e acaba parando em Roma, nas mãos de Nero. Por essa razão, lá no versículo 13, que é um versículo que eu não estudei com vocês na semana passada, por falta de tempo, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Olha o que Paulo está fazendo. Está mostrando para aqueles irmãos que eles devem ter uma visão gloriosa da prisão de Paulo. Que coisa louca, não? Ele estava preso. E agora Paulo diz assim: ei, não desanimem. Não fiquem desanimados por eu estar aqui. Não fiquem desanimados por causa das minhas transgressões. Muito pelo contrário. Eu estou aqui em favor de vocês. Lá no versículo 1 ele disse: porque eu amo vocês, eu estou aqui. E agora Paulo diz: olha, as minhas tribulações são uma glória para vocês. Por causa desse evangelho que eu preguei a vocês, o mistério que eu revelei a vocês, é que eu estou aqui. O glorioso evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo apresenta uma visão gloriosa da sua prisão. Ele entendia que estava ali porque Deus o conduziu. Deus soberanamente o conduziu àquela prisão com um propósito específico. Por isso, igreja gentílica, se anime, enxergue como gloriosa a minha prisão. No fim dessa carta, lá no capítulo 6, versículo 21, Paulo diz que enviaria àquela igreja, a igreja de Éfeso, um irmão chamado Tíquico. Para quê? Para que esse irmão encorajasse ainda mais esses irmãos que estavam enfraquecidos. Diz assim o apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 21 e 22. Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saiba como estamos e para que ele os encoraje. Os irmãos de Éfeso, de fato, estavam desanimados e enfraquecidos por conta da prisão de Paulo. Ele disse: olha, eu vou enviar um irmão. Ele vai contar a vocês tudo o que está acontecendo, tudo o que temos feito, e isso vai encorajá-los, junto com essa carta, evidentemente. Como vimos, quando tratamos do versículo 1 desse capítulo, Paulo tem uma visão elevada acerca da sua circunstância, da sua prisão. Ele entende que é um prisioneiro de Cristo por amor aos gentios. Ele sabe que está ali em Roma por conta da vontade soberana de Deus. Por essa razão, nós não encontramos o apóstolo Paulo em nenhum momento reclamando da sua condição precária naquela prisão. Não há nenhum trecho, nenhuma reclamação: falta água, falta papel higiênico, estou sozinho, estou abandonado, estou doente, sinto frio. A oração de Paulo não é voltada para a sua condição. Ele tem a chance de orar, e o que ele faz? Ele ora pelos seus irmãos em Éfeso. O apóstolo Paulo, ele é altruísta. Ele é alguém que pensa no próximo, que ele coloca o outro acima de si mesmo. E nós temos uma grande demonstração prática nessas circunstâncias. Porque mesmo nessas condições, Paulo, que poderia pedir por si mesmo, e não é errado você pedir oração quando estiver passando por lutas, penumbras, é isso que você tem que fazer mesmo.
Mas o apóstolo Paulo colocou uma prioridade elevada. Ele entendeu que aqueles irmãos em Éfeso era prioridade nas suas orações, mais do que ele próprio. Lá no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai fazer um pedido para si mesmo. O que será que Paulo vai pedir lá? Será que ele vai pedir para que os irmãos orem, para que ele seja liberto daquela cadeia? Para que eles se safem aí do Império Romano, de Nero? Será que é isso que Paulo vai pedir? Veja o que Paulo pede. Efésios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Orem também por mim. Não é errado pedir oração para você. Orem por mim. Estou pedindo também aqui, tá? Orem por mim. Para que quando eu falar, olha o que Paulo quer. Para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Olha o que Paulo pede. Ele pede para que quando ele falar diante do Império Romano, diante dos soldados, dos oficiais, diante de outros presos, seja dado a ele a mensagem a fim de que, destemidamente, sem medo, ele torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual ele é o quê? Embaixador do Evangelho, que está nessas circunstâncias, preso em correntes. Os pés e as mãos de Paulo estavam algemados, acorrentados, porém a sua boca não. Ele podia orar, ele podia anunciar, ele podia falar. Ele diz, orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo sabe que está ali exatamente para isso, para anunciar o grande mistério, o mistério do Evangelho. Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Colossenses, que é essa carta irmã, que foi escrita no mesmo contexto, na mesma cela, lá no finalzinho da carta, no capítulo 4, versículo 2 a 4, Paulo diz assim, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. Paulo pede a mesma coisa. Paulo pede para que uma porta seja aberta, para ele fugir da prisão? Não, para ele anunciar a mensagem, a fim de que ele possa proclamar o mistério de Cristo, o Evangelho. Ele diz, é por causa desse mistério que eu estou preso. Estou aqui por causa do Evangelho. Não é por causa de Nero. Não é porque Nero triunfou sobre o cristianismo. É porque Deus assim determinou. Deus me colocou aqui e agora eu preciso da oração de vocês, para que eu consiga falar, para que seja aberta uma porta e que eu cumpra o meu dever nessa prisão. Você consegue perceber que o alvo da oração de Paulo é o glorioso Evangelho? Paulo está preocupado aqui nessas orações, quando ele faz pedido para si, ele se preocupa em ter oportunidade, tempo, ousadia, coragem para falar do glorioso Evangelho. Quando Paulo orou pelos irmãos, lá no primeiro capítulo, ele pediu que Deus concedesse àqueles irmãos iluminação plena no conhecimento de Deus. Onde é que a gente adquire esse conhecimento de Deus? Será que é na televisão, assistindo a Globo? Será que é lendo jornal, gibi? Nós adquirimos o conhecimento acerca de Deus pela sua palavra, que foi revelada a nós. Aquele livro de capa preta, agora todos coloridos aí, que você chama de Bíblia. Você percebe que a verdadeira oração, ela é sempre centrada no Evangelho? Tudo que nós fazemos deve ser centrado no Evangelho. Todos os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas orações também. Paulo coloca as lentes do Evangelho e faz a oração pelos irmãos em Éfeso. Como eu disse, o Evangelho fez com que Paulo se tornasse altruísta, que ele pensasse mais no outro do que em si mesmo. E o que nós podemos esperar de um verdadeiro cristão é esse mesmo sentimento
de colocar o outro acima de você mesmo, de considerar o outro superior a você mesmo. Se nós colocássemos na balança a condição da igreja de Éfeso, eram irmãos que estavam desanimados. E a condição de Paulo, ele estava preso. Logo ele ia morrer. Humanamente falando, quem precisa mais de oração? Humanamente falando, é Paulo. Ele teria todas as razões para pedir oração por ele. Mas ele não faz. Ele coloca os irmãos de Éfeso acima de suas próprias necessidades e lutas. Essa oração que nós encontramos aqui, nesse trecho, também está enraizada no Evangelho. Vamos ver o que Paulo pede. Diz assim o versículo 14 e 15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Se você notar bem, o versículo 14 ele começa com a locução conjuntiva, por essa razão. Nós já aprendemos, quando estudamos o versículo 1, que também começa com por essa razão, nós já aprendemos que a finalidade dessa conjunção é ligar uma oração à outra. É o complemento. Você não consegue entender por que Paulo está orando, você não vai conseguir entender se você não voltar para o contexto anterior. O que nós temos no contexto anterior? O que nós vimos no capítulo 2? Ou mesmo no capítulo 3 ainda? Nós vimos o mistério sendo dado a Paulo, o mistério sendo explicado para Paulo, e vimos também o propósito do mistério. Mas quando nós chegamos no versículo 1, nós também encontramos esse por essa razão. Isso significa que nós temos uma corrente, um cadeado. Um gomo está ligado no outro. O que nós encontramos no capítulo 3, versículo 1, é por essa razão, pronto, acabou, você tem que parar por aqui. Tem que voltar lá para o capítulo 1 e capítulo 2. E o que é que nós encontramos no capítulo 2? Nós encontramos o grande mistério sendo revelado. Que Deus, em Cristo Jesus, derrubou o muro de separação, uniu judeus e gentios, que ambos foram inseridos no mesmo corpo, que agora não há mais distinção entre Israel e gentios. Mas nós precisamos voltar para o capítulo 1, porque o que aconteceu no capítulo 2, esse mistério, ele só aconteceu por causa do que foi revelado lá no capítulo 1. E no capítulo 1, o que é que foi revelado? Que Deus, na eternidade passada, já havia planejado a origem da igreja. Nós estamos diante de uma das cartas mais eclesiológicas do Novo Testamento, que demarca a origem da igreja, que mostra aqui o seu DNA, a sua origem. E a igreja tem origem em Deus na eternidade passada. Na eternidade passada, Deus abençoou o seu povo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A igreja já fazia parte do desígnio de Deus, do plano eterno de Deus, que foi cumprido no dia de Cristo e revelado através dos apóstolos e profetas. E é diante desse Deus que Paulo conhece lá no capítulo 1, no capítulo 2, que ele se ajoelha. Paulo se põe de joelho diante de um Deus a quem ele conhece muito bem. Ele conhece ao ponto de revelar quem é esse Deus no capítulo 1. É o Deus que no seu plano eterno havia planejado redimir um povo para si. E esse povo é constituído de judeus e gentios. Um Deus soberano. Um Deus que elegeu antes da fundação do mundo. E é diante desse Deus que ele está de joelho. Ele conhece muito bem quem é o Deus a quem ele ora. O fato é que nós não podemos desconectar a oração de Paulo de todo o contexto aprendido até aqui. Não tem como. Na verdade, quando chegarmos lá no capítulo 6, ainda estarei falando do capítulo 1, porque nós estamos subindo degraus. Um leva ao outro. Quando eu falar acerca do papel do marido, da esposa, dos filhos, adivinha qual é o fundamento? É tudo que nós aprendemos até aqui. Porque a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a trazer questões práticas para a convivência em comunidade,
para o estabelecimento do vínculo da paz, para marido, mulher, escravos, servos. Mas tudo isso está fundamentado em tudo o que aconteceu no capítulo 1, 2 e 3. Nós temos o apóstolo Paulo de joelhos diante do Pai. É digno de nota que a Bíblia não impõe uma postura correta para a prática da oração. Não impõe uma postura correta ou uma postura como um padrão. E para ser sincero, normalmente, os judeus eles oravam em pé. Com as mãos para cima ou com as mãos para baixo. Olhando para cima ou olhando para baixo. Em algumas ocasiões especiais, os judeus se ajoelhavam. Quando eles se ajoelhavam? Quando havia o desejo de expressar uma postura diante de Deus, uma postura humilde e solene. Paulo humildemente se ajoelha diante do Deus que ele descreveu lá no capítulo 1. Paulo diz que ele se ajoelha diante do Pai. Mas Pai de quem? Será que Deus é o Pai de todos os seres humanos? Quando eu era criança e brigava com algum amiguinho na escola ou na rua, minha mãe me pegava pela orelha, levantava do chão, dava umas palmadas, né? E dizia, não brigue com ele, porque ele é seu irmão. Porque todos os seres humanos são filhos de Deus. Essa era a teologia da minha mãe. E eu acreditei nisso por muito tempo. Será que mesmo que Deus é o Pai de todos os seres humanos? É óbvio que não. Precisamos voltar ao contexto. Capítulo 1, versículo 5. Lembra quando Paulo está descrevendo o papel de Deus Pai na obra da redenção? O que é dito ali? Que Deus nos predestinou em amor para sermos adotados como seus filhos. Deus é nosso Pai por adoção. Fomos adotados por causa do seu amor. Essa mesma verdade também é revelada em João capítulo 1, versículo 12. O versículo 11 diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem pode se tornar filho de Deus? Aqueles que creem no nome de Deus. Aqueles que o receberam, o reconheceram como seu Senhor, como seu Messias. Aqueles que tiveram seu coração transformado. Aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo para serem filhos adotados de Deus. Ele está de joelho diante do Pai, dos crentes, dos que creem em Cristo. Mas onde estão esses crentes? Paulo diz, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome, toda a família, nos céus e na terra. Deus é Pai dos crentes que estão vivos e dos que já estão com o Senhor. Ele é o Pai de todos os que estão no céu, os que estão nos céus e também na terra. Mas até agora Paulo não pediu nada, né? Já estou há 24 minutos aqui, a gente não entrou na oração de Paulo. Fala logo aí o que Paulo pede. Para eu pedir também, né? Vamos lá. Paulo pede por fortalecimento. Diz assim, Paulo: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Nós encontramos nessa oração de Paulo 2 pedidos. Nós vamos tratar apenas de um hoje. Esse primeiro pedido aí, ele está aí na projeção para você. Oro para que com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. O que Paulo pede nessa oração trinitariana é que Deus revigore de maneira poderosa a força daqueles irmãos, que, como eu disse, por conta da prisão de Paulo, estava enfraquecido. Paulo está preocupado com a força daqueles irmãos. Ela foi embora. Agora eles estão fracos, desanimados. Então Paulo se põe de joelho e pede: Pai, que eles sejam fortalecidos. Fortalece aqueles irmãos no íntimo do seu ser,
com o seu poder. Lembra da oração do primeiro capítulo? Paulo também falou desse poder. Que poder é esse que Paulo está evocando aqui? O mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos. O mesmo poder que fez Cristo assentar nas regiões celestiais. É o mesmo poder. O verbo grego, kratraiotenai, que foi traduzido por fortaleza nesse texto, tem o sentido de fortalecimento ou capacitação, ou fortalecimento para capacitação. A oração de Paulo é que esses irmãos sejam fortalecidos com o poder que os capacitem a ficarem firmes em Cristo e a viver para Ele. E esse poder, ele vem através de quem? Qual é o meio? O Espírito Santo que habita nos crentes. Como nós bem sabemos, a igreja é a habitação do Espírito Santo. Isso significa que o crente tem, então, por conta de ser a habitação do Espírito Santo, ele tem à sua disposição uma força sobrenatural que o capacita e o fortalece para passar pelas penumbras da vida. Nós temos à nossa disposição essa força, esse poder, pelo fato do Espírito Santo habitar em nós. Por isso nós não temos desculpas para os nossos pecados. Quando você peca, você é o culpado. E ponto final. Porque Deus já habilitou você. Já forneceu meios de graça para você lutar contra o pecado. Você caiu porque você é sem vergonha mesmo. Você poderia ter lutado mais. Porque você é a habitação do Espírito Santo. Você tem à sua disposição uma força sobrenatural que o capacita a passar pelas penumbras da vida, pelas lutas. Quando nós entramos na primeira parte do versículo 17, que é o último versículo que nós estudaremos nessa manhã, Paulo diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Paulo ora para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. A primeira impressão que nós temos ao olhar uma oração dessa é de que Paulo está orando pela conversão desses irmãos, não é verdade? Olha o que Paulo está pedindo, para que Cristo habite no coração desses irmãos. Não é assim que você ora para o incrédulo, quando você quer que ele seja salvo pelo Senhor? Senhor, habita no coração dele, dê fé a ele. Será que Paulo está considerando que aqueles irmãos não eram habitados pelo Senhor Jesus Cristo, nem pelo Espírito Santo? É óbvio que Paulo não tem isso em mente. Dado ao fato do que ele descreveu no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. O tempo inteiro Paulo está falando que agora eles gozam de privilégios, se assentaram nas regiões celestiais, foram ressuscitados com Cristo. É óbvio que Paulo entende que aqueles irmãos eram de fato irmãos. O problema para nós é com relação à palavra habite. É que para nós, na língua portuguesa, esse verbo habitar, ele só tem um significado mesmo. E a gente usa essa palavra e seus equivalentes, morar, para toda e qualquer circunstância. Por exemplo, eu posso falar que eu moro numa casa que é minha, assim como eu posso falar que eu moro numa casa que é alugada. Para a gente é tudo a mesma coisa, mas no grego não é assim. No grego nós temos duas palavrinhas distintas para o verbo habitar. A primeira é paroikel. A segunda é katoikel. Paroikel, que não é a que foi usada aqui, geralmente é usada para estrangeiros, peregrinos. Inclusive, nós encontramos uma variação dessa palavrinha lá no capítulo 2, versículo 19. A palavrinha paróicos. Assim já não sois estrangeiros e paróicos. Na nossa tradução em português está peregrinos. Essa palavra aponta para a ideia de uma habitação temporária. Um peregrino, um estrangeiro, é alguém que habita temporariamente num lugar. Ele não habita permanentemente. Ora ele está aqui, ora ele está em outro lugar. Certamente essa não é a ideia de Paulo, né? Porque Cristo, ele habita permanentemente nos crentes, não temporariamente. Mas eu quero que você pense nessa palavra a título não de habitar para ser salvo, para ser crente, mas a título de intensidade relacional. Quando nós olhamos para essa palavra, olhamos para a ideia do peregrino morando
em um lugar, vamos pensar que você alugou um hotel aí para passar uns 3, 4 dias. Sabe o que isso significa? Que esse hotel a qual você está alojado, ele não te pertence. Se ele não te pertence, isso significa que você não pode mexer nos móveis, você não pode pintar a parede da cor que você quiser, porque não é seu. Então, o seu relacionamento com o hotel é um relacionamento superficial e provisório. Você não tem autonomia e direito de mexer em nada, porque não é seu. Quando nós olhamos para o texto, Paulo não usou essa palavra paraoikos aqui, que significa peregrino, ou alguém que habita temporariamente. Paulo usou uma variação de katoikel. Ele usou a palavra katoiken. Essa palavra, ela denota habitação permanente, uma residência fixa. Bom, o que o apóstolo Paulo quer aqui? Qual é a ideia? A ideia de Paulo é apontar para a intensidade e a gerência dessa habitação. É claro na palavra de Deus que o poder do Espírito e a habitação de Cristo se refere à mesma experiência. Bom, Paulo está pedindo para que aqueles irmãos sejam habitados por Cristo. Você vai falar assim, irmãos, quem precisa ser habitado por Cristo é alguém que ainda não creu em Cristo. Aqui nós encontramos a mesma diferença que há entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Quando você creu em Cristo Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo. Mas por que o apóstolo Paulo, ainda nesta mesma carta, dá a ordem para aqueles irmãos, para que eles sejam cheios do Espírito Santo? Quando você creu em Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você. Quando você creu em Cristo, Cristo passou a habitar em você. Mas há uma grande distinção entre Cristo habitar em você, o Espírito Santo habitar em você, e você ser cheio do Espírito Santo. Há uma grande distinção. Você pode ser habitado e não estar cheio. E fica claro para nós, na palavra de Deus, que o poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo se refere a uma mesma experiência. Isso está lá em Romanos 8, 9, mais para frente nós vamos ver isso também em outros textos. Mas diz assim em Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Veja aí, vocês estão sob o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Quem que habita no crente? O Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, percebe? Agora Cristo já aparece aqui. Não pertence a Cristo. Agora, olha aí. Mas se Cristo está em vocês, não era o Espírito Santo? Era o Espírito Santo, agora o Espírito de Cristo, agora Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Ser cheio do Espírito Santo é equivalente também a ser cheio de Cristo. Porque tanto Cristo quanto o Espírito Santo habita o crente. Quando Paulo ora pedindo para que Cristo habite nos corações daqueles irmãos, ele não está pedindo para que a partir daquele momento esses irmãos passem a ser habitados por Cristo. Antes, ele pede para que Cristo habite permanentemente em nós e seja, de fato, o verdadeiro dono dessa habitação. Que haja um relacionamento profundo entre a casa e aquele que habita. A casa somos nós. Cristo é aquele que habita. Eu nunca cheguei na minha casa, se aconteceu com vocês, eu quero saber. Eu nunca cheguei em casa e de repente eu escutei a parede falando assim, ô, seu Glauber, é o seguinte, estou olhando, conversando aqui com as outras paredes, assim, nós estamos insatisfeitos com essa cor. Decidimos mudar tudo, então pode perceber que a gente pintou de verde. Cor que a minha esposa gosta. Nunca aconteceu isso. Por quê? Porque a minha casa, ela não tem autonomia para fazer nada, ela é apenas uma habitação. Quem que tem autonomia para mudar a minha própria casa? Somente eu. Somente eu. Que não moro ali provisoriamente. É a minha casa, eu comprei. Eu posso pintar a parede de verde, pôr o símbolo do Palmeiras. Posso fazer o que eu quiser, a casa é minha. E a casa não pode falar nada. Porque ela não é dona de si mesma. Eu sou o dono da casa. Eu nunca cheguei em casa e escutei algo assim. Se você escutou, procure o médico.
A ideia de Paulo aqui é que aqueles irmãos sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo a viver uma vida controlada pelo Senhor de suas vidas, o dono da casa, que faz de você, que é a casa, aquilo que ele bem entender, aquilo que ele quiser. Nós precisamos entender isso. Nós estamos nas mãos de Deus, somos habitados por Ele. Se Ele quiser, Ele pinta a parede, Ele joga o móvel fora que não presta mais. Se Ele habita em você, de fato, com toda essa intensidade, algumas mudanças acontecerão em você. Uma delas é que quando Cristo habita nessa intensidade dentro da casa, governa como dono da casa, sabe o que acontece? A carne pula pela janela e vai embora. Ela foge, ela não consegue ficar no mesmo lugar que o nosso Senhor Jesus. Em Gálatas, após o apóstolo Paulo descrever o famoso texto que você conhece muito bem, que trata acerca do fruto do Espírito, lá no capítulo 5, no versículo 24, Paulo diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Se você pertence a Cristo Jesus, você tem que crucificar a carne. Não há hipótese aqui. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. No verso seguinte, ele diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se Cristo habita em você, se o Espírito Santo habita em você, então você crucificou a sua carne, você vive pelo Espírito e deve andar pelo Espírito. Sabe o que torna essa passagem fascinante? É o fato de Paulo estar preso quando escreveu essa carta. O apóstolo Paulo entendeu que ele não era o dono da sua própria casa, de que estar em Roma preso, caminhando ali no corredor da morte, ele só estava nessas condições porque o dono da casa conduziu a casa dessa maneira. Ele não é dono de si. E o que ele está pedindo para os irmãos em Éfeso é isso que eles acabaram de experimentar. Que esses irmãos tenham Cristo habitando intensamente nos seus corações. Que esses irmãos entendam, e nós também, que Cristo é o Senhor da nossa vida. E quando Ele quebrar uma parede da sua casa, não reclame. Ele está fazendo isso porque Ele sabe o que é o melhor. Se Ele jogar um móvel fora que você tanto ama, que é o seu pecado, se Ele botar para fora, não fique triste. Ele é o Senhor da casa. Ele é o dono da casa. E Ele faz com ela o que Ele bem entende. Consegue entender porque Paulo, no versículo 1, diz que é escravo, é prisioneiro de Cristo? Porque Cristo é o Senhor sobre aquela casa, a casa de Paulo, e reina sobre ele. Eu quero trazer alguns desafios para nós. 2 desafios que começam hoje e espero que nunca acabe. Não é um desafio para a semana, é um desafio para a nossa vida. Primeiro, ore por você. Ore por você. Você precisa de oração. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus força, peça a Deus ajuda, socorro. Recorra a Deus. Sempre. Recorra a Deus. Você pode falar, lembra que nós temos livre acesso ao Pai por Jesus Cristo? Essa é uma das bênçãos que nós, gentios, alcançamos em Cristo Jesus. Livre acesso ao Pai. Você pode falar com o Pai a qualquer momento. Você pode fazer igual Paulo, se pôr de joelho diante dele. Você pode falar com ele, pode pedir por sabedoria, pedir força, pedir para que ele te ajude a lutar contra um pecado específico que está na sua vida, a qual você não está conseguindo vencer. Você pode pedir a ele, e você deve fazer isso. Não se esqueça de orar por você mesmo. Segundo, ore por seus irmãos. Em Efésios 6, 18, Paulo diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Primeiro ponto, quero que vocês se sintam desafiados a perseverarem na oração. Mas oração por quem? Só por mim? Paulo diz, por todos os santos. Por todos os santos. É sua responsabilidade, como membro dessa igreja, orar
por outros irmãos, que também são membros dessa igreja. Se você quiser, a irmã Sueli tem uma lista com foto de toda a família dos membros da igreja. Você pode pedir essa pasta para ela, ela te envia, e você pode orar por cada um dessa igreja. Porque essa é a sua responsabilidade. O terceiro parágrafo do nosso pacto de membresia fala sobre isso. Que você deve orar por você mesmo e não negligenciar a oração pelos demais. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Eu não posso ser egoísta e orar só por mim. Eu tenho que colocar as necessidades dos outros acima das minhas necessidades. Eu não sei se você tem orado pelos irmãos. Mas se você não tem feito isso, eu quero te desafiar a cumprir a sua responsabilidade. Isso faz parte da sua responsabilidade. Orar por seus irmãos. Quando algum irmão te ligar e relatar um problema, uma luta, uma dificuldade, não diga apenas, tudo bem, irmão, eu vou orar por você. Ore naquele momento. Irmão, vamos orar agora, ore, porque depois você vai esquecer. Depois você vai dar joinha na sala da igreja e depois você esquece. Ore por seus irmãos. É um grande privilégio fazer isso. É assim, dessa forma, você estará servindo a Cristo, servindo a comunidade, intercedendo e orando por os seus irmãos. Ore por mim, ore para os irmãos que estão aí do seu lado. Você conhece muito bem quem são. Se você não sabe, se você não tem a lista, entra lá no WhatsApp de membros, tem lá o nome de todo mundo. Você vai saber quem são os irmãos. É sua responsabilidade, como membro dessa igreja, orar por você e orar por seus irmãos. Quero pedir a você que se coloque em pé. Nós vamos orar nesse momento a Deus, pedindo por fortalecimento. Vamos pegar o gancho aqui da oração de Paulo pelos irmãos de Éfeso, porque também nós precisamos de fortalecimento. Há momentos em que nós nos sentimos fracos. Sei que você é assim. Sei que você passa por isso. Sei que você não é o Rambo, o super-herói, o Superman. Mesmo o Superman é fraco, né? Tem a Kryptonita. Eu sei que você passa por dificuldades e lutas, às vezes com uma intensidade mais elevada, às vezes não. Mas nós precisamos entender que existe em nós o poder do Espírito Santo que nos capacita a passar por nossas lutas e dificuldades. E que Deus pode, através do Espírito Santo que habita em nós, nos fortalecer, nos dar vigor, nos dar força. E que Deus pode também, através de nós, ajudar outros irmãos que estão fracos, desanimados, caídos. É igual responsabilidade nossa ajudar, pegar o irmão pelo braço e levantá-lo quando ele estiver caído. É orar e agir. Vamos orar para que Deus nos fortaleça nesse nível, ao ponto da gente entender que Deus é o dono da nossa casa, que faz o que Ele quer. A entender que nós temos que orar para os nossos irmãos, orar por nós e pedir a Deus aqui que, nessa oração também, que nos dê força para passar pelas penumbras da nossa vida.